Marcinho, Palmeiras é realmente o melhor elenco disparado ou o fato só de ser um elenco pode não virar um time? Não, ele, pela estrutura que se tem hoje de jogadores, o que vem se fazendo nos últimos anos, hoje assisti também a questão do Palmeiras, é uma equipe forte. Agora, se durante o ano isso vai se transformar em conquistas, aí a gente vai ter que esperar um pouco. Mas sim, hoje o Palmeiras está à frente aí dos grandes hoje de São Paulo. E o Palmeiras foi para o interior, 40 graus de temperatura. O pessoal contesta muito jogar na altitude de La Paz, né? Será que é pior, hein? Altitude de La Paz ou 40 graus de Ribeirão Preto? A altitude, né? Muito pior. Será? Nunca ninguém morreu na altitude. E no calor já morreram vários jogadores. Os médicos, muitos cardiologistas falam sobre isso. Os jogadores que morreram em calor forte. Na altitude nunca ninguém morreu. Até porque o cara desmaia por falta de ar. E no calor morre. Ele desmaia antes de morrer. Não, tô brincando. Exato, não, desmaia antes de morrer. E aí para. No calor o cara continua e acaba. Pelo menos 40 graus de temperatura, mal deu pro Palmeiras e pro Botafogo jogar. Vamos ver como é que foi o jogo. Em Ribeirão Preto, o Palmeiras saiu na frente do Botafogo apenas aos 8 minutos do segundo tempo. William recebeu de Borja na linha de fundo e devolveu para o colombiano rolar para o fundo do gol. E ficou nisso, Palmeiras 1, Botafogo 0. A gente tem que analisar num contexto geral, no primeiro tempo, que o adversário, em muitos momentos, conseguiu nos contra-atacar, pelo fato da gente insistentemente tentar muitas vezes uma bola frontal para dentro da linha defensiva do adversário, com o Borja bem marcado, principalmente depois da parada, a gente conseguir corrigir esse nosso movimento. A gente voltou, empurramos o Botafogo para trás e aí, no meu ponto de vista, foi onde a gente conseguiu ter um controle maior do jogo, que continuou no segundo tempo também. Então foi um primeiro tempo, até os 25, 28 minutos, com o adversário tendo oportunidade de frequentar o nosso campo, e a partir daí a gente teve a partida sob nosso controle. E aí, Marcinho, o Roger tentando achar o time, muita gente. Como é que funciona essa coisa de um monte de estrelas no time? Todo mundo fica olhando, características diferentes para jogadores de bom nível. Como é que é isso? O técnico é bom, né? É bom você ter várias opções. O Roger tem experiência também para poder lidar com essa questão de você ter grandes peças, mas realmente você vendo um jogo num calor, você vê o desgaste que se tem, mas um segundo tempo num Palmeiras bem melhor. Você vê até mesmo pela questão do gol, como foi feito o gol, uma jogada muito bem trabalhada, e a expectativa de um Palmeiras muito forte para esse ano mesmo. Dorival, o Martinho falou, é bom para o treinador. Agora, é muito difícil administrar um vestiário com tanta estrela, né? Olha, em qualquer circunstância, viu, Flávio? Gerenciar pessoas não é fácil, não. É uma arte. E, queira ou não, é uma dificuldade que todos nós encontramos, porque hoje acho que todos querem um espaço e não, eles às vezes vem o tempo não como um aliado, mas querem ultrapassar até esse limite. É um pouco complicado de você explicar, mas... Estrelas ou não estrelas? O problema é o mesmo. O problema é o mesmo e o vestiário fica igual. Podem ter certeza que todos querem um espaço sem que aguardem o momento certo, até porque o tempo do treinador não é o tempo do atleta. Essa é a grande verdade. E nem sempre você vai satisfazer. É um vestiário com 30, 32 jogadores, onde 11 atuam. O número de descontentes sempre será muito maior do que o número de... E com isso, é melhor jogar com vestiário com um elenco mais enxuto ou não? Olha, eu acho que seria o ideal. Agora, vivendo essa ciranda que nós vivemos, não tem como fazer isso. Eu queria perguntar em cima disso. Sempre foi assim? Ou de uns anos para cá diminuiu, digamos assim,
essa solidariedade, companheirismo. É importante é o time. Mais uma estrela que chegou, que é o Scarpa, né? O importante é o time, né? Eu inclusive, estava defendendo uma tese, apanhei muito nos últimos dias por causa disso. Eu acho que deveria ter algum tipo de proibição, não vai acontecer, mas algum tipo de proibição para prêmios, para artilheiros, tanto por parte do clube como por parte dos patrocinadores. Numa equipe de futebol. Porque eu acho que alguns só pensam nesse tipo de marca para receber uma premiação, não é o esporte individual. Diferentemente do atletismo, por exemplo, que o cara quebra uma marca, melhora o tempo e aí ele recebe um percentual, um dinheiro em cima disso. Aí eu acho legal. Mas em equipe, eu acho que nem isso deveria acontecer. Então a pergunta é essa, isso que você falou, que é muito difícil, todo mundo quer um espaço, não quer esperar tempo. Sempre foi assim ou de uns tempos para cá essa pressa aumentou? Não, antigamente eram 22 jogadores, né, dentro de um vestiário e eram 16 que viajavam, né? Eram 5 no banco, era isso? 5 no banco, 16 viajavam, sempre tinha 1 ou 2 lesionados. Administrar isso tudo era muito mais simples. Quando precisava de um outro jogador, recorriam à base, pegavam, levavam junto, então eu acho que não tinha esse tipo de problema. De um tempo para cá, não é só isso, Vanderlei, não é só o número de jogadores, porque não tem como um clube tendo 3, 4 competições ao longo de um ano, você falar que vai ter apenas aí 18 jogadores, 16 jogadores titulares. Primeiro que o número de jogos que nós fazemos é no mínimo 70 jogos por ano, no mínimo. Com esses 12 dias aí de pré-temporada, nem se fala então. Daqui a pouco já estaremos aí com Copa do Brasil, outras equipes com Libertadores, com Sul-Americana, enfim, aquela ciranda toda. Além dos jogos de campeonato mundial, que muitos jogadores serão convocados. E além do staff dizer para o jogador que ele merece ser titular. E aí a sua barra fica pesada. Esses são os problemas que você tem que administrar. É importante falar isso. Não tem jeito. Isso aí, o dia a dia hoje, todos têm um staff, todos têm uma assessoria de imprensa. Esse jogador... E essas pessoas chegam no treinador? Não, dificilmente isso acontece. Só fazem a cabeça do jogador. Mas eles chegam com muitas matérias prontas. E isso aí é natural que movimente o ambiente de uma maneira ou de outra. Perfeito. Isso daí hoje também são as cifras, né? Que se mudaram bastante também, né? Totalmente. Se você tem um jogador que você contrata aqui, né? Você pode dizer o Scarpa. O Scarpa vem para um Palmeiras numa condição... Então você tem um jogador com uma qualidade, você tem um outro jogador que está jogando com uma qualidade, jogador que vem num contexto financeiro também alto para o clube. Então, hoje também existe toda essa pressão, mas no fundo estoura no treinador. Esse imediatismo. Cada vez mais uma sociedade anônima. Você administra empresas. Mas não tem jeito. Perfeito. É muito mais fácil alterar e mudar, né, no caso, uma figura, do que você tomar uma atitude com um bem do clube. É isso aí. Com o patrimônio do clube. Isso aí não tem como. Por isso que ficou muito fácil e muito cômodo nos últimos 25 anos, essa ciranda que está existindo de mudanças de treinador. Ficou muito simples, Flávio, porque é uma transferência de responsabilidade. Sempre acontece Mas isso não está gerando coisa boa para o futebol brasileiro. Faz tempo isso. Pois é. Esse é o ponto, está errado. Mas não adianta, o movimento... nós estamos na primeira rodada do Campeonato Paulista, a segunda agora. A hora que acabou a primeira rodada, parecia que nós tínhamos perdido uma vaga para Libertadores. É uma coisa assim absurda, é um movimento absurdo. As pessoas não têm consciência daquilo que falam em muitos momentos, porque elas não sabem a importância, até hoje, de uma pré-temporada para um jogador. Pelo número de jogos que um jogador terá que estar presente, eles não têm noção do que representa tudo isso. Eles não têm noção do que é você preparar uma equipe com 10 dias para poder jogar. Que equipe que ganhou jogando bem? Você não está falando isso como força de expressão. Você sabe que não sabem mesmo, né? Não. Falam de orelhada. Não, você sabe disso. Eu falo porque quem transmite uma informação, ele tem que estar consciente. É a mesma coisa que eu for passar uma informação médica, eu não tenho noção nenhuma.
Eu tenho que transferir aquilo que o doutor está me falando. Por isso que hoje tem um departamento de fisiologia num clube, o departamento físico, que os trabalhos são muito bem elaborados, tudo é muito bem trabalhado, conversado. Então não é a figura do treinador. O treinador não quis pôr determinado jogador em campo, às vezes. Não é assim. Mas eu acho tão primário isso. É óbvio que tem que ter pré-temporada. É óbvio. Evidente que tem que ter. Flávio, mas tem um detalhe importante. Não tem como, quer dizer, eu não sei como é que ainda as pessoas discutem isso. Tem um detalhe importante. Você concorda, os técnicos concordam, os jogadores concordam, mas você não vê a cartolagem peitar quem faz o calendário, quem administra, quem faz a competição. Esse é o problema. Quer dizer, não adianta. Eu acho isso um absurdo. Não tem importância isso, Vanderlei. Passa não tem importância. Isso daí é só mais um contexto. As pessoas não têm noção do que é você preparar um grupo de trabalho, eu acho você que começar a fazer esse grupo. Mas o problema todo, na minha cabeça, é o seguinte: o sistema de se fazer futebol no Brasil é um sistema falido. Totalmente. Nós precisamos de uma liga. Nós já falamos isso há muito tempo. Claro, porque a liga, ela teria preocupação com o jogo lixo. O presidente do clube, como ele não entende nada, ele não sabe nada. Os dirigentes do clube, 99% não sabe nada, zero, sabe nada. Então o cara não entende nada. Para ele tanto faz. Ele quer saber se o time dele ganhou ou perdeu. Ele não tem condição de julgar se o treino, se a coisa foi bem feita, se o espetáculo é bonito ou se não é. Não tem a menor condição. Então, esses caras têm que cair fora do futebol. Tem que trazer profissionais, um CEO, um cara que vai avaliar o jogo. Nós vamos discutir como se joga futebol. Tá feio, tá lento, tá ruim. O que nós vamos fazer para melhorar? Quando que se discutiu isso aqui? Já pensou uma discussão dos presidentes dos clubes sobre isso? Ia parecer discussão de maluco. Ia ser discussão. Eles não sabem nada, eles não têm a menor condição. E eu não estou pregando um simpósio, porque eu assino embaixo o que você está dizendo. Eu estou dizendo que o cara tem que ir lá bater na porta. Uma coisa tão simples, não é preciso ser um PhD para saber dessa dificuldade. Então, os 4 grandes, estou falando dos grandes, principalmente, que é aqueles que estão mais afetados. Tá certo? Quer dizer, deixar muito claro isso, convocar a imprensa, falar. As palavras do Dorival, do Roger, do Jair Ventura, do Carille, deveriam ser ditas pelos dirigentes. Porque aquele negócio. Eles não sabem. Não tem aquela brincadeirinha que o pênalti é tão importante, tem que bater o presidente? Esse é o tipo de discurso que os técnicos podem só endossar, mas são os presidentes que devem brigar por isso. Eu já não vai acontecer nada, eles estão brigando no deserto. Não tem nem que ter presidente, brigando no deserto. E nem tem que ter federação, CBF, tá bom, isso é tudo lixo, não serve para nada. Tem que ter liga. CBF não serve para nada, Federação Paulista e todas as outras não servem para nada, porcaria, só serve para fazer politicagem, para pegar o dinheiro dos clubes, não serve para nada, para nada. No caso da CBF, pegar dinheiro da seleção e não prestar conta. Não prestam para nada. Tem que ter uma liga, uma associação profissional, onde você vai discutir o nível de jogo, o ganho dos times, ou dos filiados, ou das concessões que foram dadas. O que tem aqui é brincadeira, é piada. São órgãos políticos fazendo politicagem. E de pessoas que não entendem nada de futebol. Esse é o problema. Ô, Flávio, eu concordo. Eu acho que um dos grandes problemas do nosso futebol são os dirigentes, né? Não, é o grande problema. É o Juca Kfouri que fala, né? Que Deus colocou os maiores jogadores de futebol do mundo no Brasil, mas em compensação colocou também para equilibrar os piores dirigentes de futebol do mundo. No Brasil também. Os melhores do mundo. Acho que a frase é do Juca. Os melhores do mundo no passado, né? Né, Chico? Os melhores do mundo no passado. Né? No passado. Mas ainda tem mercado, muito mercado para jogador lá fora. Agora, eu só queria dizer o seguinte. Eu duvidei muito da contratação do Lucas Lima no Palmeiras, pelo Palmeiras. Eu falei, esse cara não vai dar certo. O cara é meio esquisito. Tem uma hora que está ligado, o senhor está desligado. Sei lá, se não gostar do grupo, ele não vai dar bola no pé dele, porque ele põe a bola onde ele quer. Então, se ele errou o passe, ele não errou o passe. Pode ter errado, como pode ter dado aquele migué. Ele sabe. Eu sempre falo, ele é um dos 5 jogadores do futebol brasileiro que joga melhor que o Ederson, goleiro do Manchester City. Tem 2 caras que... O Scarpa é o outro, são 2. O Palmeiras tem 2 dos 5 que batem na bola melhor que o goleiro do Manchester City. Mas não seja injusto e coloque o Jadson aí, porque eu falei que são 5. E o técnico do Fortaleza também. Bate na bola melhor que todos os caras que estão aí jogando. Aquele Vaguinho uma vez disse, né, para mim, para o Avalone, aqui mesmo na Gazeta, quando o Avalone era o nosso chefe aqui. Ele falou, consagrei muito centroavante e mandei muito centroavante embora do Corinthians.
Aí elas perguntaram, e o Geraldão? Ele falou, bom, o Geraldão não tem como, se eu fizer isso com ele, ele me mata no vestiário. Então ele tinha obrigado, era a bola na cabeça do falar em Geraldão. Corinthians, acabou o jogo do Corinthians 4-0 contra o São Caetano, e já nós vamos falar diretamente do Pacaembu. Se não acabar a luz, né? Porque lá acaba a luz toda hora. Não, né? mas nós estamos lá com o gerador? Com o é gerador bom, viu? Lá é bom levar lanterna, gerador, vagalume, qualquer coisa, porque lá não tem luz. Que dá para mandar uma Tem que botar bola com brilho, porque é vergonhoso. Só uma coisinha, quero dar os parabéns para o Lucas Lima. Olha, me surpreendeu. Está jogando um bolão. Jogou bem no primeiro jogo, fez um golaço. E hoje de novo. Hoje ele jogou pro time. Quase fez um gol de novo, né? Ele parecia um líbero, bicho. Mas tem um detalhe, Chico, sabe um detalhe diferente do time do Dorival? Que o Roger, pela segunda partida consecutiva, praticamente jogou o mesmo time. Isso não é bom, Dorival? Para qualquer time, para qualquer treinador. Exato. Como eles têm time e peça de reposição, os principais jogadores jogaram hoje o tempo todo. Ele só tirou no final o Lucas Lima e o Dudu. Não, o Dudu não. O Felipe Melo. O Felipe Melo. Felipe Melo. Quer dizer, eles estão jogando, cansa, tira. Quer dizer, na terceira, quarta partida, o Palmeiras, assim como o Corinthians também, que joga as duas partidas jogaram os principais jogadores, vai estar na frente do São Paulo, do Santos, porque os principais jogadores estão jogando. Está jogando praticamente o mesmo time. Isso é bom para o jogador. O jogador adquire ritmo de jogo rapidinho.